Olá pessoal, mais um de 30 em 30, aquele nosso momento diário para fazer alguma reflexão sobre um tema que passou no meu dia. E hoje eu tive 2 seminários em campo. Estava num cliente pela parte da manhã falando sobre potência e performance, e agora na parte da tarde eu estava em outro cliente falando sobre como melhorar as técnicas de vendas, né? Como fazer o cliente comprar. E o que foi legal nesse jogo aí? Surgiram nos 2 clientes um tema muito bacana, assim, que era as pessoas pensando por que muitas vezes a gente não consegue passar de um teto. A gente bate num teto e não consegue passar dali. Muitos profissionais, às vezes, olham a sua trajetória, a sua carreira, o que estão fazendo e tem uma sensação de que estão travados, que estão parados em algum momento, assim, não conseguem evoluir além daquilo ali. E aí eu procurei hoje pensar num tema bacana aqui para falar sobre isso, que é o quê? Medos e travas que impedem a sua evolução na carreira. Porque muito do que dos bloqueios, eles começam dentro da gente. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre esses medos e travas. E aí falar o que trava os profissionais, mesmo muito talentosos. E às vezes é até medo de evoluir. Esse é um dos pontos que às vezes acabam travando o profissional. A maioria não para por falta de técnica. Não é falta de qualificação, não é falta de aceleração dos hard skills, né? Da sua técnica, do que sabe fazer. Muitos travam por medo, por insegurança, por travas emocionais. Normalmente o bloqueio fica nessa casa aí. E quando você entende os seus medos, você retoma o controle. Porque nessa hora, o medo, ele é uma ferramenta que nós temos de proteção, que nos levanta determinados alertas para a gente olhar para alguma área, entender o que está acontecendo, nos proteger para que a gente fique ciente das coisas e vá com muitas vezes com mais cautela e muitas vezes com mais preparo. Agora, o que não pode? O medo não pode te controlar. O medo não pode ser a referência que vai determinar se tu vai avançar ou se tu vai parar. Medo em excesso vira bloqueio. Medo em excesso paralisa, e aí quando paralisa a carreira não evolui. O que te trava não é falta de capacidade, é falta de clareza sobre os medos de avançar. E é por aí que eu quero conversar com vocês hoje, né? Foi muito legal surgir esse tema no dia de hoje e fez com que eu analisasse até mesmo algumas coisas em algumas áreas que eu paro, que eu bloqueio também, porque eu fico com os meus medos e as minhas travas. Então vamos falar um pouquinho sobre os principais medos que bloqueiam os profissionais. Olha que legal. Em primeiro lugar, um dos medos que mais domina, assim, é o medo de não ser bom o suficiente. Isso é conhecido como a síndrome da impostora, né? Acha que todo mundo é melhor, todo mundo é mais preparado, todo mundo é mais capaz. Então esse medo de não ser bom o suficiente muitas vezes paralisa e derruba o teu crédito, né, contigo mesmo. A tua credibilidade que você tem quando você olha o que está fazendo. Então tu derruba esse teu crédito, né? O medo de estar ali sendo uma impostora naquela posição, sendo uma pessoa que não merece todo aquele êxito, tudo aquilo que está acontecendo. Então esse medo de ser bom o suficiente muitas vezes acontece. E onde é que nascem esses medos, né? Eu estou falando aqui do primeiro medo que eu elenquei, mas eu quero dar um passo para trás e te lembrar que esses medos, eles estão muito vinculados às tuas crenças e valores que foram se formando na tua cabeça ao longo dos anos, em vários processos que você passou, experiências que você viveu, crenças limitantes que foram formadas. Segundo medo aqui é o medo de tentar e falhar. Se paralisa antes mesmo de começar a agir. O medo de falhar, ele muitas vezes te impede de avançar. Sabe aquela brincadeira que vem do mundo do esporte, assim, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. E muitos profissionais paralisam antes mesmo de tentar fazer alguma coisa. Esse medo da falha, medo de se expor, né? O skin the game, pele em jogo,
Porque hoje, num cenário atual, onde quando a gente pensa que a sociedade que a gente vive é uma sociedade da performance, o medo de falhar, ele te domina e te paralisa muitas vezes. Por quê? Porque tu vai ter comparação e tal, e aí tu começa a fazer o quê? Prefere não tentar, para não correr o risco. E aí o fato de tu não tentar, o fato de tu não te expor, te paralisa e não permite você avançar na carreira. E esse é um medo muito forte nas pessoas. Porque ele está muito vinculado a julgamento, né? Tu acha que as pessoas vão te olhar e vão falar que você não foi bom o suficiente, você tentou fazer e fez errado, e aí te paralisa. Terceiro medo que acontece muitas vezes é o medo da crítica e do julgamento. E aí ele emenda ali no medo de falhar, né? Tu evita aparecer, tu evita gravar um vídeo, postar, se posicionar sobre algum tema. Tu evita fazer isso porque medo da crítica e do julgamento. A gente fica meio paralisado achando que o que tu tá fazendo não é tão bom e que tu vai ser criticado por aquilo. Eu gosto sempre de lembrar para todos os meus clientes que quando a gente tá começando um trabalho, fazendo alguma coisa assim, a gente não tem tanta visibilidade perante aos olhos dos outros, né? Principalmente na rede social. Quando a gente está começando, a gente está ali num trabalho bem incipiente, a gente não ia entrar. Às vezes entram, às vezes não entram, às vezes entra pouco. Mas o meu compromisso é em fazer isso para que eu fique cada vez melhor. E nesses 27 episódios, eu evoluí muito falando aqui. Porque antes tinha um pouco de medo, um pouco de receio, não sabia por onde ia, tinha medo de falhar com algumas coisas. Mas acima de tudo eu criei consistência. Todo dia eu estou fazendo isso aqui. Cheguei agora há pouco de um seminário, numa outra cidade. Cheguei, fiz o roteiro, entrei, estou gravando, vou postar, depois eu já tenho cliente. Porque, o que é isso? Estou mantendo a consistência. E não estou preocupado com a crítica e com o julgamento. Estou preocupado em fazer. Estou preocupado em aparecer, compartilhar, postar, me posicionar sobre os temas. E tá tudo bem se as pessoas não gostarem, se elas criticarem a minha posição, se elas julgarem o meu trabalho. Tá tudo certo. Isso não me diminui ou não me aumenta. Então eu lido com isso. Outro medo é de perder clientes. Olha que doido, né? A gente tá ali trabalhando, tentando conquistar clientes. Só que esse medo de perder cliente, às vezes ele te bloqueia para determinadas coisas que tu é obrigado a fazer. Então o medo de perder um cliente, às vezes te paralisa para ajustar um preço, para mudar o teu posicionamento, para usar novas estratégias. Esses medos não vão te permitir avançar, eles vão te trancar, não vão deixar tu evoluir, não vão deixar tu acontecer. E é o medo de perder cliente, às vezes ele faz tu ferir o teu posicionamento, porque tu acaba cedendo muito para o cliente, deixando o cliente tomar muito as rédeas do teu negócio. E quem manda no teu negócio é você. Ah, Leandro, mas em outros momentos tu falou que quem manda no negócio é o cliente. Depende. O cliente te dá direcionamento sobre o que ele quer de você, mas o posicionamento final, ele é teu. Você vai avaliar se está indo pelo caminho certo ou por um outro. Porque normalmente quando a tua posição ela é muito bem feita, automaticamente os teus clientes estão alinhados no pensamento do que tu está entregando para ele. Outro medo muito importante é o medo da mudança. Tem muita gente que morre de medo de mudança. Mesmo sofrendo onde é que está, mesmo sofrendo num cenário ruim, acaba tendo medo de mudar, porque tem medo do desconhecido. E isso trava a carreira. É um dos medos que mais massacra um profissional, é o medo da mudança. Eu vejo muita gente dentro de salão que não consegue mudar, não consegue sair, não consegue se libertar daquelas amarras, porque tem o medo do desconhecido. Sabe que não está bom, sabe que aquele cenário ali não é o ideal, não está contente com aquilo que está sendo feito ali, mas prefere não mudar, prefere ficar só reclamando e não fazer nada para mudar isso, porque tem medo do desconhecido.
E aí é muito perigoso, porque tu fica trancado e tu vai murchando, tu vai perdendo o teu brilho, sabe? Tu vai ficando ali preso. E aí o último medo que eu separei aqui é o medo de crescer demais. Dá para acreditar que sim, tem gente que tem medo de crescer demais? Muita gente tem medo da responsabilidade que o crescimento traz. Crescer dói, né? É uma brincadeira que a gente fala assim com criança e tal, coisa. Quem tem filho, né? Eu tenho um filho de 10 anos. E a gente vê que em determinados momentos eles têm certos medos, assim. Por quê? Porque crescer dói. Crescer é abandonar um estado que tu tinha e ir para outro que é muito mais desafiador. Quando tu começa a te destacar, né? Lembra daquele ditado? Prego que se destaca, leva martelada. Quando tu começa a se destacar, tu começa a crescer, tu começa a ter visibilidade. Às vezes tu deixa de ser pedra e vira vidraça, tu fica todo mundo te olhando. Só que aí tu começa a desenvolver um medo da responsabilidade pelo crescimento que tu conseguiu trazer, que tu conseguiu exercitar. E olha que doido, né? A gente quer crescer, mas às vezes o crescimento te assusta e aí começa a te dar medo de crescer demais. A zona de conforto, ela é confortável até destruir a tua evolução. Agora, aqui é importante lembrar que zona de conforto é quando tu tá num lugar que nada te incomoda. Zona de conforto, ela não é ruim, ela é boa. A melhor coisa do mundo é a zona de conforto. Tu luta a vida inteira para entrar na zona de conforto. As pessoas confundem a zona de conforto com confortável. Às vezes a pessoa me fala assim, Leandro, eu tô muito chateada, não tô gostando do que eu tô fazendo, eu tô na zona de conforto. Não, se tu estivesse na zona de conforto, tu não tava chateado. Zona de conforto, o nome já diz, é confortável. É a coisa mais maravilhosa do mundo estar na zona de conforto. Não confunda zona de conforto com estagnação. Estagnação é quando tu acha que parou e tu chama de zona de conforto, mas tu não tá confortável. Tu está desconfortável porque está tudo parado no mesmo lugar. E isso não é zona de conforto. E os medos podem te levar para esse estado de estagnação, de paralisação, não de zona de conforto. Tu continua desconfortável, mas tu tá ali porque tá quentinho, porque tá bom, tá mais fácil ficar ali. Agora, como é que esses medos, eles afetam a performance do profissional? Só lembrando que o que eu estou falando aqui hoje é exatamente o que eu tenho escutado dos meus clientes nessa semana, que é o medo de se expor, os medos que os profissionais têm de avançar, de evoluir e de alguma forma ficar paralisado através desses medos. Como é que esses medos afetam a performance do profissional no dia a dia? Em primeiro lugar, eu começo a procrastinar. Eu começo a deixar de fazer determinadas coisas porque o medo me paralisa, o medo me bloqueia. O medo faz com que eu diga, vou fazer depois. E eu sempre consigo achar uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Porque como a gente faz muitas coisas, eu pego uma outra atividade que eu julgo ser mais importante, boto no lugar e eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Porque desculpa sempre tem. Outra coisa que acontece com esses medos é que tu começa a crescer e fica muito grande o excesso de dúvidas. As dúvidas aparecem. Se você é qualificado o suficiente, se você está fazendo um bom trabalho, se aquele é o cenário que tu tem que estar inserido, se não é de repente outra coisa que você tem que fazer. Esses medos vão minando a tua confiança e tu vai ficando com excesso de dúvidas, muitas vezes até mesmo sobre quem você é. Outra coisa que acontece é a dificuldade de tomar decisões. Como o medo ele começa a ficar grande demais, ele te paralisa e automaticamente ele atrapalha a tua tomada de decisão. Tu começa a procrastinar e não toma a decisão de fazer as coisas. Mais um elemento que acontece aqui, comparação constante. Medo te coloca num estado de comparação constante. E não é a comparação contigo mesmo. Tu começa a te comparar com outras pessoas. Até para provar para ti mesmo que tu não é bom o suficiente. Olha que loucura, né? Nosso cérebro ele é cheio de armadilhas, ele é cheio de labirintos que a gente entra ali que às vezes atrapalham muito o que a gente está fazendo. Outra coisa que pode acontecer por causa desses medos é baixa energia. Tua energia começa a cair, tu te sente menos motivado, tu te sente menos preso e tu começa a ter uma queda brusca de energia e te sente menos preparado para fazer as coisas. Dificulta a tua organização, porque tu paralisa, então tu começa a ficar mais difícil para te organizar e tu vai deixando coisas pelo caminho ou fazendo um trabalho meio que de qualquer jeito.
começa a ter dificuldade até em vender. Como é que tu vende os teus serviços se tu, de alguma forma, tá inseguro contigo mesmo? Você começa a ficar inseguro com o que você tem, com o que você faz, como você se posiciona, e automaticamente tu começa a ter dificuldade em vender porque tu para de acreditar. Tu começa a ter uma postura mais insegura com os teus clientes, né? Esse medo, assim, a dúvida que você tem, ela começa a te deixar mais inseguro com o cliente. Tu começa a te sabotar emocionalmente, né? Essas dúvidas, todas essas coisas vão afetar a tua performance porque tu vai te sabotar emocionalmente. E tu começa a fazer uma das piores coisas que um profissional pode fazer, que é fugir das oportunidades que aparecem. Não é que tu não perceba que tem uma oportunidade ali. Tu começa a fugir das oportunidades, porque uma oportunidade, quando ela aparece, ela precisa que você esteja preparado para abraçar ela. E quando tu te sente preparado para abraçar ela, tu tem o comprometimento de que tu vai pegar aquela oportunidade e tu vai transformar em algo real. E tu começa a fugir de tudo isso. Porque os medos te paralisam, te bloqueiam e começam a te tirar do cenário que seria um cenário de estar pronto para realizar aquele movimento. Olha quanta coisa acontece na nossa cabeça, olha quanta coisa, só por causa desses medos, podem afetar a performance de um profissional. A trava do profissional aparece antes na mente do que na agenda. Porque o processo todo, eu repito isso em todos os episódios aqui, o processo é mental. Eu, Leandro, que sou um acelerador de carreiras e negócios da área da beleza, eu sei que toda trava, todo processo que dificulta a evolução, tanto de um profissional como um negócio, ele acontece no mental. É o quanto a pessoa consegue preparar a mente dela para os desafios que ela vai encontrar no dia a dia. É aí que está o negócio. Não é na técnica, não é no trabalho que tu vai executar, não é a energia que tu emprega ali, é no processo mental. Até mesmo ter ou não ter energia para executar o que tem que ser feito, isso nasce dentro do mental. Se eu não estou bem preparado ali, eu não consigo evoluir com isso. Quanta coisa, né? Agora vamos pensar o seguinte, como superar essas travas e bloqueios na vida profissional, né? Porque eles vão acontecer ali, eu tô com medo, não quero me expor e tal, não sei o que, não. Beleza, tá tudo aí. Mas como é que a gente consegue ultrapassar, né, passar por cima desses medos e desses bloqueios que acontecem na tua vida aí, que é natural? Em primeiro lugar, quando tu enxergar um medo desses, tu tem que dar nome para esse medo. Por que dar nome para esse medo? Medo sem nome te domina, porque tu não sabe o que é. Tu só sente, tu sente aquele medo, tu sente aquela trava. Agora, medo com nome é administrável, porque aí eu começo a saber, meu medo é isso. Eu entendi qual é o meu medo. E aí automaticamente eu consigo administrar ele. Eu consigo acabar com ele? Às vezes não. Às vezes vem aquela frasezinha, né? Ah, tá com medo, vai com medo. Ok, é bem bacana essa frasezinha, bem bonitinha pra gente colocar em postagem, mas se tá com medo, medo é sensação de despreparo. O medo, ele te serve como alerta para que tu entenda que tu não está preparado. O que tu faz depois que tu identifica que tu tem medo, que tu dá nome pro teu medo? Tu vai lá e te prepara. O medo é um alerta para te preparar. Quando tu te prepara e tu te sente plenamente preparado para aquilo, tu derrubou o medo, tu administrou ele e aí tu vai preparado. Tá com medo? Não vai com medo, te prepara, porque aí quando tu te preparar, tu domina o medo e aí tu consegue avançar. Segunda coisa importante para fazer aqui, para ultrapassar, né, para superar essas travas e bloqueios. Entenda que medo não é sinal de fraqueza. Tem gente que morre de medo de ter medo. Não tenha medo disso. Não te sinta uma pessoa fraca por sentir medo. Medo é um mecanismo de proteção do cérebro. Quem não tem medo é um idiota. O fato de a ausência de medo é patológica, ela é doença, ela é diagnosticada, ela tem CID. A ausência de medo é problema psicológico. Nós temos que ter medo porque ele é um mecanismo de proteção do cérebro. Ele nos ajuda a evoluir. Então entenda que medo não é fraqueza. Ponto de partida. Aceite isso. Medo não é fraqueza, é do jogo.
Haja mesmo com medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ação apesar do medo. Então, assim, a gente vai ter medo na profissão, a gente vai ter medo trabalhando, a gente vai ter medo fazendo um cabelo, a gente vai ter medo atuando, mas coragem não é ausência de medo. Os corajosos sentem medo, mas eles mantêm a ação apesar do medo, eles se preparam para seguir com isso. Né? Eu me preparo. De novo, sentir medo. Medo é o quê? Mecanismo de defesa. Medo serve para te preparar melhor e avançar. Não tem essa história de tá com medo, vai com medo. Negativo. Tá com medo, te prepara. Te prepara e avança. Avança preparado. E aí tu vai agir mesmo com medo, mas preparado. Tu reduz isso. Outro ponto importante, crie micrometas. O que é micrometas? Metas pequenas quebram travas grandes. Às vezes a gente olha um projeto, alguma coisa que a gente tem que fazer, e a gente acha ele grande demais. E a gente se assusta com ele. Vem o medo. Será que eu vou dar conta disso? Quando tu cria micrometas, tu consegue ver que ela é escalável. E eu vou trabalhando em pequenas doses, porque metas pequenas, elas quebram as travas grandes. Eu consigo enxergar. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. Hoje até eu escutei num podcast que eu estava ouvindo sobre performance, e aí esse cara que era um cara do exército, ele falou, como é que a gente faz no exército? Em primeiro lugar, já correu? Não, nunca corri. Então tu vai correr 1 quilômetro. Depois que tu corre 1 quilômetro, agora tu vai correr 2. Depois do 2, tu vai correr 4. Por quê? Porque quando tu não corre, eu não posso dizer para te correr 10. Corre 1. Depois que tu corre 1, tu fala em correr 2, tu pensa, mas eu corri 1, acho que eu consigo 2. Depois do 2, não, mas eu corri 2, acho que eu consigo 4. Tu vai preparando o teu cérebro e vai trabalhando os teus medos para mostrar que numa escala pequena, de micrometas, tu consegue ir evoluindo, chegando mais longe. Então use muito dessas micrometas para chegar nesse resultado mais longe. Outro ponto importante aqui é busque clareza. Quanto mais claro o caminho, menor a ansiedade. Né? Quando eu sei que a minha jornada é essa, que o meu caminho é esse, ele fica claro para mim e diminui a ansiedade. Existem 3 sentimentos que nós, seres humanos, a gente desperta eles, ele aparece, e esses 3 sentimentos eles são disparados por tempo. Né? Quais são eles? Primeiro, depressão. Depressão ele é disparado pelo quê? Perda de passado. A depressão está vinculada com o passado. Eu perdi algo que eu gostava e que ele não voltou mais e eu sinto falta daquilo num nível que eu fico deprimido. Ou seja, depressão tem a ver com perda de passado. Estresse tem a ver com excesso de presente. É quando eu, no presente, eu tenho coisas demais para fazer e me gera estresse. E qual é o último que falta? Ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. É quando eu olho muito para o futuro, eu quero saber o que vai acontecer no futuro, eu quero que chegue logo o futuro e isso gera ansiedade. E aí como é que eu faço para diminuir essa ansiedade? Quando eu tenho um plano, quando eu tenho um caminho claro e eu diminuo essa ansiedade porque eu estou cumprindo as etapas. Eu sei qual é o passo que eu tenho que dar. Bacana isso, né? Então cuide sempre o tempo, ele pode, o tempo desregulado pode te dar algum desses sentimentos, que é a depressão no passado, o excesso de presente, que é o estresse, e o excesso de futuro, que é a ansiedade. Cultive repertório. Uma das coisas mais importantes que um profissional tem que ter hoje é repertório. Conhecimento reduz insegurança. Quanto mais eu aprendo sobre diferentes coisas, mais preparado eu me sinto. Né? Eu gosto de sentar em várias mesas e aprender com várias pessoas, com muitas pessoas diferentes, com vários temas diferentes. Quando eu não sou a pessoa que mais domino, eu estou ali para aprender. Quando eu sou a pessoa que mais domino, eu estou ali para compartilhar. Essa é sempre a minha visão. Eu sento numa mesa, tem várias pessoas, eu identifico se aquele tema que entrou é um que eu possa contribuir, eu vou contribuir. Se não é um tema que eu posso contribuir, eu entro para aprender. Eu regulo o meu personagem naquela mesa, naquela sala que eu entro. Agora, procure cultivar repertório.
quanto mais mesas você conseguir sentar e ter fluência, melhor tu vai estar preparado, mais seguro tu vai te sentir. Treine autoconfiança. Pessoal, autoconfiança é um sentimento, é uma habilidade treinável. Ah, Leandro, eu não tenho autoconfiança. Eu posso treinar a minha autoconfiança. A autoconfiança, ela não nasce, ela se constrói. A gente vai ficando autoconfiante. Como é que a gente aumenta a nossa confiança? Afastando o medo através do preparo. Quanto mais eu me preparo, e às vezes não é só naquele cenário que eu estou inserido ali, não é só com o que eu faço, não é só fazendo cabelo. Eu tenho autoconfiança fazendo cabelo, mas eu não tenho autoconfiança vendendo, eu não tenho autoconfiança me comunicando. Então vai estar falhando, então eu tenho que abrir o repertório e ter mais autoconfiança em outras áreas também. Tenha suporte, né? Não é porque eu faço esse trabalho, mas tu procurar uma mentoria, procurar uma pessoa mais experiente para te ajudar, ter boas referências, uma rede de apoio, bons ambientes. Tenta sempre te colocar em ambientes de crescimento, não te coloca num ambiente que a terra é infértil, não te cerca de pessoas que te puxam para baixo, te cerca de pessoas que te impulsionam para cima. E agora, não consigo ir sozinho, beleza, mentoria, procura alguém, faz um curso, se desenvolve. Hoje eu tenho pessoas que estão na minha base, que me contratam pura e simplesmente para eu dar ideias para elas. E é numa conversa que aparece uma coisa diferente, alguma coisa assim. Então procure se colocar em salas, em mesas, em locais que você está cercado de pessoas que vão te ajudar a evoluir. Afaste-se de gente que não deixa você evoluir ou que não contribui em nada. Não perca tempo, você tem pouco tempo hoje, então tem que fazer boas escolhas. Tenha suporte e suporte de qualidade. Te cerca de pessoas que possam te fazer evoluir. Não existe evolução sem desconforto. Essa frase é poderosa e você não pode esquecer. Não existe evolução sem desconforto. O desconforto gera evolução. É ali que tu cresce, é ali que tu nasce. Tu vai na academia, tu inflama todo o teu corpo. E como é que tu avança? Porque tu gerou desconforto. O corpo vai lá, pega aquilo que tu fez com ele e ele fica mais forte. Porque gerou desconforto. Tu gerou um cenário que ele teve que se adaptar, melhorar e evoluir. Então lembre-se, não existe evolução sem desconforto. E o que os profissionais de alta performance fazem? Né? O que eles fazem de diferente para serem esses profissionais de alta performance que a gente olha e diz, uau, essa pessoa aqui é demais. Em primeiro lugar, eles reconhecem os seus medos. Todo profissional de alta performance, ele reconhece os seus medos, ele sabe que ele tem os medos dele e ele não nega isso. Ele encara de frente e ele reconhece que ele tem medo. Ele tem humildade para aprender. O profissional de alta performance, ele sabe que um dos segredos é aprender constantemente. Ele é humilde para isso. Eu tento fazer sempre dessa forma. Eu tento sempre, quando eu me cerco de pessoas, eu procuro até me cercar de pessoas que sempre são mais inteligentes do que eu. Por quê? Porque isso gera desconforto e me faz crescer. Esse é o objetivo. A gente tem que olhar com carinho para isso e ter a humildade de querer aprender sempre. Profissionais de alta performance têm disciplina emocional, entendem as emoções, lidam com elas. Aliás, tem um conteúdo que eu gravei uns dias atrás, pode procurar ou aqui no Instagram ou no meu canal no YouTube. Tá lá, eu falei sobre inteligência emocional, como gerenciar as tuas emoções, né? E o profissional de alta performance, ele tem disciplina emocional, ele sabe lidar com as suas emoções. Lembrando que a emoção tu não controla, a emoção tu gerencia. A emoção ela vem, tu querendo ou não, ela vai acontecer. O que tu faz com ela é que muda o jogo. Eles ajustam rápido quando erram. O profissional de alta performance, ele não deixa de errar, mas ele ajusta o roteiro, ele ajusta a rota, ele vai lá e redefine, né, o GPS ali, quando ele começa recalculando rota, ele ajusta rápido quando ele erra, aprende e evolui.
se expõe com responsabilidade. Ele sabe que ele vai se expor, mas ele faz isso de forma responsável e não foge do desafio. O profissional de alta performance, ele não foge do desafio. Ele encara. Até, vou te dizer, gostam. Profissionais de alta performance gostam de desafio, são movidos por desafio. Por isso que eles não fogem. Entendem que travas emocionais são parte do caminho. Vai ter dia que tu vai estar emocionalmente mais mexido, vai ter dia que o teu emocional vai aparecer uma trava, um bloqueio, tá tudo bem. Eu só preciso identificar, entender isso e saber lidar com ela para continuar evoluindo. E esses profissionais de alta performance, eles não param por causa do medo. Eles vão mesmo assim, com muito preparo, com muita observação, com muita atitude, mas acima de tudo, reconhecendo que o medo faz parte do processo, mas ele não vai me paralisar. Eu vou evoluir, vou aprender com ele, vou evoluir. Medos todos têm. O que muda é o que você faz com ele. É isso que muda o jogo. O medo não te impede, ele te protege. Medo é mecanismo de defesa e proteção. Ele não pode te paralisar, ele não pode te impedir de nada. Você precisa aprender a guiar o seu medo, saber como conduzir ele. Quando você entende as suas travas, você retoma a direção da evolução na tua carreira. E de 30 em 30, de ação em ação, você se torna a versão da sua carreira que você sempre imaginou. Esse é o caminho. Até amanhã, em outro de 30 em 30.